e o assunto a partir de agora é economia. E para falar de economia, eu recebo agora Samuel Straiotto e também o superintendente do Procon Goiás, o Allen Viana. Primeiramente, boa tarde, superintendente, seja bem-vindo ao Sagres em Tom Maior. Muito boa tarde, Jordana, muito boa tarde, Samuel. Um prazer falar com vocês, é um prazer estar de novo aqui com vocês na programação do Tom Maior. Muito obrigada, superintendente. Boa tarde também para o Samuel Straiotto. Oi, Jordana, uma ótima tarde para você. Ao superintendente do Procon, Allen Viana, desde já, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco aqui na Sagres, em especial a você que nos acompanha neste horário, aqui na Sagres TV, na Rádio Sagres 730 e também nas nossas plataformas digitais. Vamos que vamos, Jordana. Vamos que vamos, Samuel. E nesse horário, momento de falar de economia. E nesse momento que a gente está vivendo de segunda onda da pandemia da Covid-19, tem assuntos que se repetem, não é só a pandemia, superintendente? Essa questão de cancelamentos de viagens é o nosso assunto a partir de agora no Sagres em Tom Maior. Então, primeiramente, eu queria que o senhor falasse para a gente em quais ocasiões esse cancelamento de viagens, eventos, aqueles pacotes que a gente costuma comprar, para férias ou feriados, em quais momentos que esses cancelamentos podem ser feitos? O cancelamento ele pode se dar a qualquer tempo por as várias situações possíveis. Porém, caso o cancelamento ou a suspensão da viagem se dê por uma situação atinente ou peculiar ao evento da pandemia, ao coronavírus, você tem que buscar aí algumas orientações, ou é preciso que se busque a orientação que está prevista numa lei que foi editada em agosto do ano passado, que é a Lei 1034, no qual ela se dispõe sobre mecanismos de ser analisado para preservar o mercado aeroviário no Brasil. Então, foi uma medida provisória que, convertida em lei, pensada para proteger o mercado aeroviário, uma vez que, se todos os consumidores de março até junho pleiteassem e já obtivessem o retorno ou a devolução do dinheiro que haviam gasto nos pacotes aéreos, essas empresas provavelmente já estariam falidas no dia de hoje. Então, o governo federal interveio, por causa disso editou a medida provisória e condicionou e escalonou as possibilidades nas quais o consumidor poderia, aí, no caso, reivindicar o seu dinheiro de volta ou remarcação de viagem. Em linhas mais específicas, caso você tenha adquirido um bilhete aéreo para uma localidade cujo qual o risco de contaminação está evidenciado, está comprovado, o consumidor pode pedir o cancelamento desse voo e a remarcação para uma data vindoura sem nenhum custo, porque ele está atrelado a uma situação comprovadamente de risco à saúde do consumidor. Agora, se o consumidor ele tem uma viagem para um destino qualquer e para esse local cujo qual ele intenta a viagem, não há nenhuma caracterização de risco de contaminação e ele pede ainda assim o cancelamento, ele irá ter que suportar os custos previstos no contrato para esse cancelamento. Então, vai ter um ressarcimento para ele, só com ressarcimento parcial do valor que foi investido. Agora, se o que ele deseja é o dinheiro de volta, mesmo ligado a um evento, de um destino cujo qual há um risco comprovado de contaminação, mas ele não quer a remarcação, ele quer o dinheiro de volta, a empresa aérea terá a prerrogativa de devolver esse dinheiro num prazo de até 12 meses a partir do pedido da devolução. Então, é uma maneira de escalonar essa devolução e garantir que a empresa aérea tenha fluxo de caixa suficiente para manter, porque também pensou-se sobre isso, porque também a empresa aérea não foi culpada do surgimento desse evento pandêmico, desse contexto que nós estamos vivendo, e elas seriam as que mais seriam penalizadas no entender do grupo de trabalho que formulou a medida provisória. Então, em linhas gerais, o consumidor pode cancelar a qualquer tempo, se tiver vinculação com um risco de contaminação devidamente comprovado, ele pode pedir a remarcação ou a devolução do dinheiro, a devolução seria em 12 vezes. Se não tiver risco comprovado e se tratar apenas de uma decisão subjetiva
do consumidor, ele terá que suportar aí os custos contratuais desse cancelamento. Bom, superintendente, o senhor destacou a questão da medida provisória que foi apresentada no ano passado, mas o presidente Jair Bolsonaro, ele assinou outra medida provisória, basicamente o mesmo teor do que foi destacado no ano passado. Já houve tempo de uma análise, se houve mudanças na nova medida provisória em relação ao que foi colocado no ano passado? Pois bem, a lei que foi, a medida provisória que foi convertida em lei, que é a Lei 14.034, de 8 de agosto de 2020, ela sobreveio uma medida provisória agora em janeiro, que prorrogou seus efeitos até 31 de outubro deste ano. Então, todos os eventos que estiverem compreendidos neste lapso temporal previsto na nova medida provisória, eles poderão ser resolvidos nos moldes que estão previstos na Lei 14.034. Eu entendo, ou presumo, Samuel, que nós provavelmente teremos uma outra medida provisória aí, por mais tardar aí até junho, julho, que deverá estender a vigência dessa lei e esse prazo de remarcação ou de cancelamento de viagem, uma vez que, no mesmo tempo em que foi editada a medida provisória sobre os eventos de viagens, também foi editada a medida provisória convertida em lei também em agosto, que tratou simplesmente do cancelamento e remarcação dos shows, dos eventos de shows de teatro, espetáculos. E esta lei, que é a Lei 14.046, de 24 de agosto do ano passado, ela foi editada uma medida provisória ontem, bem fresquinha. Nós estamos falando de uma medida provisória 1036, que foi editada ontem, que prorrogou os efeitos que estavam contidos nessa lei até 31 de dezembro deste ano de 2021. Então, provavelmente, nós teremos ainda uma outra medida provisória, mas que, tal qual surgiu essa de ontem, sobre os shows e eventos, ele apenas prorroga o prazo, mantendo a íntegra do teor do que está contido na lei. E as pessoas têm procurado bastante o PROCON Goiás, no sentido de fazer queixas, ou até mesmo procurar orientações acerca do tema? O que as pessoas têm mais dito em relação a esta questão de cancelamento ou remarcação relativas a eventos? Nós tivemos um dado bem peculiar, Samuel, sobre essa situação, porque até obtivemos no ano passado, obviamente também inserido num contexto aí de pandemia, mas também atrelada à própria ação proativa do PROCON Goiás, nós tivemos um recorde de atendimentos no ano passado. Nós tivemos mais de 320 mil atendimentos. E tivemos um dado peculiar, que foi a crescente, a ascensão em números de reclamação desse nicho de empresas aéreas e empresas de turismo. Elas saltaram à quarta posição das reclamações que nós tivemos. Todas essas reclamações que nós tivemos no ano passado, elas ficaram em quarto lugar. E, basicamente, as reclamações que tivemos no ano passado e que estão se estendendo também nesse novo ano, elas consistem, basicamente, numa dificuldade das empresas de turismo, muito mais do que as empresas aéreas, as intermediárias virtuais, aquelas agências de turismo virtuais, qual seja Decolar, Viajanet, Submarino Viagens, 123 Milhas, essas empresas que estão na internet e que fazem intermediação de compras, em geral, com ofertas até atraentes, e que o consumidor não consegue contactar com essas empresas para poder sequer ouvir as propostas que essas empresas têm, uma vez que quando o consumidor intenta um contato direto com a empresa aérea, em geral, se nega ao dizer que, olha, você não comprou nada comigo, você comprou com uma empresa de turismo, você tem que procurar essa empresa de turismo e ela é que vai me procurar porque eu emiti o bilhete em nome dela e ela que faz esse direcionamento até você. Então, o consumidor fica numa sinuca em que a empresa aérea diretamente contactada não promove a solução, a empresa de turismo também não faz porque não há contato direto, não há telefone disponível. Nós temos, então, em face disso, tentado intermediar essa relação e, quando não possível, quando não solucionado, nós
convertemos num processo administrativo, arrolando no polo passivo deste processo administrativo, tanto a empresa de turismo como a empresa aérea, no intuito de que alguma delas promova ou traga a solução para o problema do consumidor. Nós estamos conversando com o superintendente do Procon Goiás, o Alan Viana. Superintendente, e falando dessas empresas, se por acaso não conseguir um reembolso, não conseguir um acordo com o cliente, né? Há alguma maneira do cliente denunciar e qual que é a punição? Há alguma penalidade para essas empresas? Sim, a nossa orientação básica para o consumidor que nos ouve ou que nos assiste nesse momento caso ele tenha alguma viagem programada e já se vê num risco eminente de uma dificuldade de operacionalizar, até porque, como tem sido noticiado, hoje o brasileiro, há uma certa resistência à recepção do brasileiro em alguns aeroportos, especialmente fora do país. Então, de modo que haveria sim, e há uma comprovação nesse caso, de uma dificuldade da execução dessa viagem, ele já, de plano, inicie ou entabule os primeiros contatos com essas empresas aéreas ou com essas empresas de turismo, tente negociar esta conversão ou na restituição do valor ou na remarcação da viagem. Caso ele tenha dificuldade com isso, ele não perca tempo, já entre em contato com o Procon, virtualmente ou pelo telefone mesmo. Para quem nos assiste aqui em Goiânia, o telefone é 151, para quem está na região metropolitana ou interior do estado é 32017124, porque nós tentaremos já também entabular esse contato com a empresa aérea. Caso esse consumidor seja um consumidor já hábil na utilização de ferramentas aí da internet, existe também um site do Procon, onde ele tem uma aba lá que é o Procon Web, e ele já pode registrar e também fazer a juntada dos seus documentos. E também um outro site que é muito rápido, muito célere também, a entabulação da solução, que é o site do consumidor.gov. Ele parece um pouco com o site do Reclame Aqui, só que ele é um site oficial, cujo qual essas empresas aéreas, essas empresas de turismo estão vinculadas por termo de cooperação e tem um prazo de até 3 dias para dar uma resposta de plano à reclamação do consumidor. Então, existem essas possibilidades, o que não exime da tentativa inicial de um contato direto com a empresa, com anotação, inclusive, dos protocolos e cópia dos e-mails ou de mensagens de WhatsApp para instruir melhor a sua reclamação. Tá certo. O superintendente do Procon Goiás, Alan Viana, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Sagres em Tom Maior. Um grande abraço para o senhor e o espaço está sempre aberto. Eu agradeço demais, Jordana, agradeço também ao Samuel por essa interação, porque através desse bate-papo, dessa conversa, nós estamos resguardando um direito que está preceituado no CDC, que é o direito à informação. Então, nós estamos garantindo a esse consumidor o direito à informação, de modo que ele se torne mais consciencioso dos seus direitos e possa reivindicar com mais assertividade aquilo que é devido. Tá bom? Muito obrigado e é sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigada ao superintendente e também ao Samuel Straiotto, né, falando de economia conosco aqui, né, direito do consumidor mais especificamente. Samuel, muito obrigada pela participação. Um grande abraço a você. Um grande abraço a você, Jordana. Meu agradecimento também ao superintendente do Procon Goiás, Alan Viana. Um abraço a ele. Há algum tempo não nos encontramos, né, pessoalmente, mas fica aqui a minha consideração ao superintendente do Procon Goiás. E também, Jordana, aproveito aqui no meu encerramento para chamar a nossa audiência para amanhã. Amanhã é sexta-feira e sexta-feira é dia de educação financeira. Então, amanhã nós estaremos tratando de assuntos relevantes a respeito de uma orientação sobre educação financeira com os nossos parceiros aqui da Sagres. Então, a gente vai tratar deste assunto. Fica o convite para amanhã para o nosso espaço de educação financeira. Um abraço, Jordana. Grande abraço ao Samuel, ao superintendente que falou conosco sobre direito do consumidor, falando sobre essa questão de cancelamentos de viagens, né? Qual o procedimento que você deve adotar se você está passando por essa situação e também reforçando o número do Procon Goiás, é o 151, este número para denúncias, para ajudas, né? Se você tem algum problema relacionado ao direito do consumidor.
E essa entrevista na íntegra vai estar disponível lá no nosso site, o sagresonline.com.br, e também no nosso canal no YouTube, o youtube.com/sagrestv.